vocês, amém? Amém? Vocês podem me ouvir alguns minutinhos? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Também aproveite essa oportunidade, irmãos. Estou debaixo da bênção de Deus, através do meu pastor presidente Natalício Tenório, onde eu congrego, a Assembleia de Deus, Ministério Missão, Setor Sapopemba. A igreja recebe? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Que diz assim o texto. Pode tocar, filho. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, onde ofereceu sacrifício ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visão. Esse Israel aqui quer dizer Jacó. De noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Amém, irmãos? Podem tomar os vossos assentos dando glórias a Deus. Subordinada ao Espírito Santo de Deus, mediante a essa leitura dessa palavra, eu orei a Deus à tarde, irmãos, e neste culto, encontro de família, eu pedi a Deus que me desse uma palavra direcionada à família. Eu amo pregar em culto de família, amo. São 3 cultos que eu amo muito pregar: culto da família, culto de Santa Ceia e culto de missão. E esses 3 cultos, pastor, eu não mudo a liturgia da palavra, porque o diabo tem trabalhado tanto contra as famílias cristãs, que muitos não têm noção. Então eu não abro mão de pregar em favor da família. E subordinada ao Espírito Santo de Deus, mediante a essa leitura, Deus brada ao meu coração ao tema dessa mensagem, que é: a minha família ainda está viva. Eu vou contar de 1 até 3, se você acredita neste culto, se você acredita neste encontro de família, se você acredita que Deus tem uma palavra para você, eu vou contar de 1 até 3 e você vai repetir comigo: a minha família está viva. Vamos lá? 1, 2, 3. A minha família está viva. Pode ser um pouquinho mais alto, viu? Meu Deus, que lindo. De novo, para nós envergonhar o inferno, vamos lá? A minha família está viva. Glória a Deus. Nós temos aqui uma passagem a qual Jacó ele tem um desafio muito grande. Jacó, pelos seus aproximadamente aqui 85 a 90 anos de idade, Jacó ele passou por muitos momentos difíceis, e todos esses momentos difíceis que Jacó passou, ele orou a Deus e ele fez um voto a Deus, dizendo: Deus, se o Senhor for comigo nesta missão ou nessa etapa, eu pagarei o meu voto diante da tua presença. Então percebe que Jacó ele tem algumas etapas difíceis, e ele sai da casa de teus pais, ele pega a primogenitude que não era dele, que era de seu irmão Esaú, e ele vai até a terra de seu tio Labão, a terra de Aram-Padã, casa-se com Raquel e casa-se com Lia. Percebe que antes dele ir, no meio da caminhada, ele para no meio do caminho, ele sente cansaço, ele deita, coloca a sua cabeça sobre uma pedra, e na sua saída de casa ele vai dizer: Deus, se o Senhor for comigo na minha trajetória e permitir que todos os meus planos sejam aprovados por ti, eu não tirarei os meus pés da tua casa. E ele fez um voto a Deus. Aqui é aquele momento em que Deus então aparece para ele em forma de uma visão, e ele vê anjos, uma escada, e essa escada ela ligava da terra até o céu, e ele vê anjos que subiam e desciam, subiam e desciam.
É Deus dizendo: eu estou contigo. Os teus planos que você selou aqui na terra, que você pediu, eu estou selando no céu. Sabe o que Deus está dizendo? Se os teus planos que você orou e colocou diante de Deus, se for da vontade de Deus, Deus está dizendo: é da minha vontade, é do meu agrado. E se é do meu agrado, eu estou tomando uma providência. Só que os votos de Jacó não param por aí. Jacó então ele passa 20 anos na terra de Aram-Padã. Ele volta então, só que quando ele está voltando, ele lembra que seu irmão Esaú queria te matar. Por quê? Porque ele pegou a primogenitude que não era dele. Então o que ele vai fazer? Senhor, eu não posso chegar lá dessa forma. Se eu chegar, meu irmão, ele vai me matar. Então o que Jacó vai fazer? Novamente ele vai dobrar o joelho e dizer: Deus, se o Senhor for comigo nesta missão, eu pagarei o meu voto. Ele fez mais um voto diante da presença de Deus. Aqui aquele momento então, que chamado Val do Jaboque, em que o anjo novamente aparece a ele, em que ele vê aquele anjo, ele começa a lutar com o anjo, e ele vai dizer: eu não te deixarei ir, anjo, enquanto o Senhor não me abençoar. Então a Bíblia diz então que o anjo ele pega a espada e fere a coxa de Jacó, e troca o nome dele e vai dizer: você não chamará mais Jacó, mas sim você chamará Israel. O nome Israel significa, traduzido, aquele que lutou com Deus, ou a descendência, ou o povo de Deus. Então percebe que ali então Jacó, ele vai até a casa dos seus pais. Então ali Jacó então ele vai ter 12 filhos e uma filha por nome de Diná. Jacó vai ter um filho por nome de Rubem, Simeão, Levi, Judá. Jacó vai ter um filho por nome de Dan, Naphtali, Gad, Azer, Isacar, Jebulon, José e Benjamim. Então Jacó, então, ele, quando o seu segundo filho mais novo, José, quando ele está em mediante a idade de 17 anos, então ele é vendido para quem? Para a terra de Faraó, para o Egito. Então Jacó passa-se os anos, muitos anos, aquela história que você conhece, José é levantado a governador do Egito, e ali então a Bíblia diz então que vai haver uma grande fome em toda a face da terra, porém somente no Egito que vai haver comida. Então a Bíblia diz o quê? Que o povo saía de todo o território e ia até o Egito comprar comida. Por que só havia comida no Egito? Porque era um plano que Deus tinha já na vida de José, na vida do pai de José, na vida dos irmãos de José. Então em um dado momento, o Jacó, o que ele vai fazer? Vai até o Egito e compra comida para nós. Então vai mandar os filhos mais velhos. Porque dentro da Bíblia, no Antigo Testamento, pastora, os filhos mais velhos, eles tomavam conta dos filhos mais novos. Então o que Jacó vai fazer? Ele vai mandar os seus 2 filhos mais velhos. Então vai Rubem, Simeão, Levi, Judá comprar comida. Só que quando eles chegam lá no Egito, a Bíblia diz então que José ele vai conhecer os seus irmãos, porém ele não vai falar nada, mas vai chegar até eles e vai dizer assim: ei, vocês são quantos irmãos? Aí eles vão dizer assim: nós somos em 11 irmãos. 11 irmãos? Você está dizendo a verdade? Aí ele vai dizer assim: na verdade nós éramos em 10, mas tem um que morreu, porque ele não sabia que José ainda estava vivo, e José era o governador do Egito. E o que José vai fazer? Ele vai pegar um copo de ouro, vai colocar dentro dos sacos de trigo que eles foram comprar escondido, e quando esses homens estão indo embora, José vai mandar que os soldados vai até eles. Quando os soldados vão até ele, vão dizer: ei, vocês pegaram o copo de ouro que estava lá dentro do Egito? Eles vão dizer assim: não, nós não pegamos, nós somos servos de Deus, nós não pegamos que é nada. Aí o soldado vai dizer: abre o saco. Quando eles abrem o saco, os copos de ouro estão lá. Então eles eram regressados, trazidos de volta para o Egito, apresentado para o rei do Egito, apresentado para José, que eles não sabiam que era o governador e que também era o irmão deles. E
mediante a um julgamento, vai dizer assim: então, olha, só tem uma forma de vocês sair daqui. Vocês são quantos? Eles vão dizer assim: nós somos 11. Aí o governador do Egito, que é José, vai perguntar para eles: e o teu irmão mais novo que está lá, ainda é vivo? Eles vão dizer: ainda é vivo. Quem era? Era Benjamim. Benjamim era o irmão de sangue de José, filho de Raquel, que Raquel teve 2 filhos, José e Benjamim. Aí o que José vai fazer? Então José vai dizer assim para eles: só tem uma forma de vocês saírem daqui. Vocês vão deixar Judá aqui preso, e vocês vão até lá a Canaã, e vão trazer os seus irmãos mais novos para mim, como prova que ele está vivo. Então eles vão até a terra de Canaã e vão dizer: pai, que era Jacó, vai dizer assim: olha, nós somos acusados por ter pegado o copo, mas eles colocaram o copo dentro do saco. Jacó então pergunta: e o que aconteceu? Eles seguraram Judá. Então a Bíblia diz que naquele momento Jacó começa a chorar muito. Por quê? Porque Jacó diz assim: eu já não tenho mais o meu filho José, e agora Judá ficou preso. Então o que eles vão fazer, pai? Mas eles deram uma solução. Jacó pergunta: o que foi? Eles falaram para nós que se nós levássemos o nosso irmão mais novo, que é Benjamim, ele soltaria então Judá. Naquele momento aí Jacó chora mais. Por quê? Jacó vai dizer: já perdi José, já perdi Judá, e se eles levarem Benjamim para lá, eu vou perder mais um filho. E o que Jacó vai fazer? Naquele momento, então, ele vai dobrar o seu joelho, como todas as vezes, e vai orar a Deus. Quando ele vai orar a Deus, Deus vai bradar do céu e vai dizer assim, aquilo que nós lemos: Jacó, não temas descer ao Egito, porque eu sou contigo. A palavra não temas, dentro da Bíblia Sagrada, ela aparece 366 vezes. O ano ele tem 365 dias, mas a cada 6 anos, conhecido como o ano bissexto, o ano passa a ser 366 dias por ano, quando o mês de fevereiro passa de 28 para 29 dias. Sabe o que Deus está dizendo? Não temas, igreja, porque eu sou contigo. E se aparece 366 vezes no ano, Deus está dizendo: eu sou contigo hoje, eu fui contigo ontem, eu serei contigo amanhã, eu serei contigo essa semana, assim como eu fui contigo o ano que está passando, eu serei contigo o resto do ano. Levante a tua mão, que Deus está bradando ao meu coração. Eu quero entregar essa profecia. Deus está dizendo: não temos, porque eu sou contigo. Ele me canto de dove do Atsicobar. Alguém, quando saiu da tua casa, você disse: Deus, eu preciso buscar uma resposta, eu preciso buscar uma palavra. E Deus te diz assim: não tema, porque eu sou contigo. Sou contigo no teu trabalho, sou contigo na tua faculdade, sou contigo no teu negócio, eu sou contigo na tua casa, eu sou contigo no teu casamento, na tua família, eu sou contigo no teu ministério. Não tema em colocar as tuas mãos, porque eu já coloquei a minha. Não tema, porque eu sou contigo. Aleluias, aleluias. Naquele momento, então, Jacó, já velhinho de idade, o que ele vai fazer? Deus, assim como todas as vezes que eu paguei o meu voto, eu te faço mais um voto. Só que a diferença, pega isso aqui, igreja, é que todas as vezes, pastora Sandra, que Jacó orava e pedia que Deus fosse com ele naquela batalha, Deus fazia, dava para ele a vitória, e depois ele pagava o voto. Só que aqui ele fez o contrário. Ele paga o voto primeiro, ele não pagou o voto depois. Ele já estava velho. Ele disse: Senhor, eu não sei se mais eu vou ter muitos anos de vida. Eu vou até o Egito, não sei se eu vou voltar, mas pelas, Senhor, as vitórias que o Senhor já me deu, pelas lutas que eu já passei, pelas batalhas, com tantas vitórias o Senhor já me deu, Senhor, por mais essa batalha, se não vier, não tem problema, mas eu já vou pagar o voto antes de eu receber a vitória. Alguém ali creu? Olha o que Jacó disse:
disse: eu já vou pagar o meu voto antes de eu receber a vitória. Sabe o que Deus está dizendo? Entrou alguém aqui por essa porta, por essa noite, e que você fez um voto a Deus, dizendo: Deus, se o Senhor for comigo nesta causa, na minha família, no meu trabalho, com aquilo que eu coloquei diante de ti, eu vou pagar o voto. O milagre ainda não veio, mas eu profetizo na tua vida: pode pagar o voto, pode pagar o voto, porque parece que eu vejo Deus acabou de assinar a sentença, e Deus diz: se for preciso eu pego, eu tiro o sono do juiz, se for preciso eu pego na mão do advogado, se for preciso eu coloco a minha mão na mão do médico. Pode pagar o voto, porque eu serei contigo. Porque anda levaste nia Nior de que onde varo lamaro congelo de consuelo. Ele pagou o voto antecipado, mas ele tinha certeza de uma coisa: se eu morrer e não contemplar a vitória vai ficar para minha família. Vou repetir de novo: Deus está dizendo: se eu morrer, a vitória não ficar para mim, vai ficar para minha família. Deus está dizendo assim: o voto que você fez nem é para você. Entrou alguém aqui nessa noite que uma palavra que você veio buscar é para alguém que você ama dentro da tua casa, e Deus te diz assim: enquanto tiver crente de mão levantada, tem família de pé. Aleluia. Ele desce até o Egito, e quando ele desce até o Egito, imagine a dor de Jacó ao estar preocupado do seu filho Judá, que já está preso, e o seu filho Benjamim. Então, quando eles levam os irmãos lá, aí José se apresenta. José se apresenta para os seus irmãos e diz: sabe quem eu sou? Eles dizem: não, você é o governador do Egito. Sim. Aí José diz: eu sou o vosso irmão. Aí pergunta para ele: o meu pai ainda vive? Ele diz: o pai ainda está vivo. Então busca lá meu pai, e todos aqueles que estiver lá com ele, traga ele aqui para o Egito, que eu quero preparar uma mesa, eu quero reunir a nossa família. Imagine alguém indo lá, trazendo Jacó já velhinho de idade, dizendo: pai, se o Senhor estava pensando que Judá ia ficar preso, que Benjamim iria ficar preso, eu tenho uma notícia, pai. Qual é? É para nós levar o Senhor para o Egito rápido, correndo. Por quê? Porque José ainda está vivo. Foi aí que Deus me deu o tema dessa palavra. Imagine Jacó encontrando com José, abraçando ele, e Jacó olhando para ele, dizendo: pai, a nossa família ainda está viva, a nossa família ainda está de pé, o diabo ainda não conseguiu destruir a nossa família. A tua família ainda está viva, a tua família ainda está de pé. Pode até estar dividida, alguém lá fora, alguém no mundo, no bar, no funk, mas Deus está dizendo: ainda está na minha mão. Eu não perdi o controle da tua família. Não perdi. A tua família ainda está viva. Aleluias. Alamuri cancionaio. Levou-se randalanda catomia. Imagine Jacó agora abraçando o seu filho, a mesa preparada, a família toda reunida ali junto, preparando aquele jantar, aquele almoço, aquele café da manhã. Jacó abraçando os seus 13 filhos, 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel, e uma filha por nome de Diná. E José dizendo: a nossa família ainda está viva, pai. A nossa família ainda está de pé. A pergunta que Deus faz para você: há quanto tempo você não reúne com a tua família, com teus filhos?
Há quanto tempo que você não reúne com as tuas famílias no momento de dormir e dizer: esse é o momento preparado por Deus, que vocês dão a mão, e quando vocês dão a mão, vocês oram para poder dormir. Há quanto tempo vocês não reúnem para o almoço junto, para o café da manhã, aleluia, para o almoço, para o jantar. Há quanto tempo vocês não reúnem? O diabo, ele entra para destruir a família em pequenas coisas, em poucas pequenas. Eu ainda me lembro quando nós éramos pequenos. Eu sou filho de pais pastores, e nós não dormíamos enquanto a família não tivesse reunida, a não ser se tivesse um que tivesse fora de casa, tivesse longe. Deus está perguntando: há quanto tempo você não reúne os teus filhos, a tua família, os teus pais, aleluia, que é aquele momento sublime. Sabe qual é o momento que o diabo, aleluia, ele rouba o teu filho para o mundo? Sabe qual é o momento que a família, ela perde o teu filho para a cadeia, para o tráfico, para a bebedice, para o mundo? É quando a família começa a desunir. Sabe o que Deus está dizendo? Essa família unida, você se torna mais forte do que qualquer inferno. O diabo tem tentado destruir, mas hoje é noite de união, hoje é noite de recomeço. Aleluias, aleluias. Essa união, ela pode começar daqui. Você viu que lindo? O círculo de oração cantando, adorando a Deus, a banda cantando, adorando a Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe que é a força desta igreja? Uma força dela é a oração. E sabe qual é a outra força da igreja? É essa igreja unida, de mão dada, dizendo: pastora, nós vamos te ajudar na oração. Essa igreja unida, o diabo não pode vencer. Sabe o que Deus está dizendo? Uma família unida, o diabo não vai conseguir destruir os planos que Deus projetou na tua vida. Aleluia. E olha que Deus vai dizer: desce até o Egito, Jacó, eu serei contigo, porque de lá eu te farei uma grande nação. A promessa, irmãos, ela começa no capítulo 12 do livro de Gênesis, quando Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, sai, deixa e vai. Abraão vai receber uma tríplice ordem, e ele vai ter uma tríplice obediência. Ele vai deixar, ele vai obedecer e ele vai ir. Só que a promessa, Abraão recebe a promessa, ela passa por Isaac, que foi pai de Jacó, mas ela vai chegar até Jacó, e Deus vai dizer assim: de ti eu farei uma grande nação, ao qual ninguém poderá contar. É como os grãos de areia, aleluia, das areias do mar. Ali começou então, irmãos, a promessa de Jacó. E nesse texto, se você ler mais um pouquinho para frente, Jacó, ele morre lá no Egito. O seu corpo é enterrado lá na terra de Hebron, onde foi enterrado o seu pai Isaac e seu avô Abraão. Mas ali eu perguntei: Deus, então Jacó, ele viu a promessa se cumprir, e ao pouco ele morreu, porque o Senhor não usufruiu mais um pouquinho da vida dele? E Deus falou assim para mim: não, filho, ali eu estava começando um novo ciclo. Eu falei: novo ciclo, Deus? Que novo ciclo é esse? Aleluia. Deus disse assim: ali eu estava fazendo um novo recomeço. Eu perguntei: Deus, como que é um novo recomeço? Olha o que Deus vai dizer a Jacó: não temas descer até o Egito, porque de lá eu te farei uma grande nação. Mas imagina só o que Deus me levou. Jacó, ele foi como uma fruta. Uma fruta, você pega ela, você come, ela acaba, você joga a semente ou o caroço fora. Às vezes nos olhos humanos diz: já acabou a fruta, não tem mais. Mas aquela semente que caiu na terra, ela vai germinar, ela vai nascer uma árvore e vai dar muita fruta. Tem alguém que está entendendo? Aí Deus disse: vai até o Egito, que de lá eu te
farei uma grande nação. É dali que nasceu toda a nação de Israel. Sabe o que Deus está dizendo, pastora? Entrou alguém aqui que você achou que era o teu fim. Entrou alguém aqui que você achou que era o fim da tua família. Entrou alguém aqui que você disse: essa semana vai ser uma das semanas mais difíceis. Não é nada, porque Deus acabou de dizer para mim: quando você achar que é o fim, Deus está dizendo: aí que é o meu começo na tua vida. Quando você achar que não tem mais jeito, que acabou o teu sonho, os teus projetos, Deus está dizendo: agora é que eu estou começando a trabalhar na tua vida. Aleluias, aleluias, aleluias. A família de Jacó, então, ela passa a morar dentro do Egito. Jacó morre. Passa-se alguns anos. José também morre. E quando José morre, o rei de Faraó, Ramsés I, ali é colocado uma igreja, um povo que adorava a Deus ali. E quando José morre, a Bíblia diz então que ele deixa aproximadamente 70 pessoas. Não é 70 famílias, 70 pessoas. Só que se nós lemos no capítulo 3 do livro do Êxodo, versículo 7, a primeira vez que Deus fala com Moisés, Moisés está no Monte Horebe, procurando uma ovelha de seu sogro Jetro, em que Deus aparece através da sarça, e Deus diz assim: Moisés, volta até o Egito. Moisés pergunta: por que, Deus? Porque lá tem um povo que me clama dia e noite. Espera aí, a palavra Israel representa o povo de Deus ou o povo do mundo? Povo de Deus ou povo do mundo? Povo de Deus. O povo do Egito representa o povo de Deus ou o povo do mundo? Do mundo. Mas olha o que Deus vai dizer no capítulo 3 do livro do Êxodo, versículo 7. Mas lá tem um povo que me clama dia e noite. Espera aí. E quem são esse povo? Era a família, era o povo que José deixou lá dentro do Egito. A obra que foi plantada lá dentro. E sabe de quanto aquelas pessoas cresceram? De 70, eles cresceram aproximadamente a 3 milhões de pessoas. Eles cresciam ao ponto que o rei de Faraó, Ramsés, aqui já é o terceiro, ele ficou com medo e diz: eu preciso parar esse povo está crescendo demais. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar a carga horária daquele povo. O povo trabalhava 8 horas por dia, e ele vai dizer: eles vão ter que trabalhar 12 horas. Por quê? De acordo com o povo, chegava cansado, o homem não conseguiria mais dormir com as suas esposas, então eles não faziam filho. Só que a Bíblia diz que eles cresciam. Aí o que ele vai fazer? Eu vou oprimir mais, eu vou prensar mais, eu vou perseguir mais, eu vou aumentar o trabalho deles. Então o que ele vai fazer? Vai colocar os homens para quebrar pedra, a mulher para carregar pedra, carregar barro, e aí ele vai aumentar a carga horária. Se elas trabalhavam 12 horas, ele vai colocar para trabalhar 16 horas. Mas a Bíblia diz que quanto mais ele afligia, mais o povo de Deus crescia, mais o povo de Deus crescia, mais o povo de Deus crescia. Por quê? Porque a promessa não era ali, a promessa já veio lá de trás. Deus está dizendo: aquele que eu chamei para vencer, vai vencer. Aquele que eu chamei para crescer, vai crescer. Aquele que eu chamei para trabalhar, está para nascer um demônio no inferno, está para nascer um deputado, um prefeito, um vereador, uma lei que vai parar o crescimento que eu coloquei dentro de você. Ninguém para aquele que Deus chamou para vencer. Aleluia, aleluia. A família é o maior projeto de Deus sobre a vida humana. O maior projeto de Deus sobre tudo
e todas as coisas é preparar um povo para ir morar na glória com Ele. Mas enquanto nós vivemos aqui na terra, o maior projeto de Deus é a família. Deus, Ele nunca desistiu da família e nunca desistirá. Como prova disso, Deus faz o primeiro casamento na terra de quem? De Adão e Eva. Deus vai dar para ele 2 filhos, um por nome de Caim, outro por nome de Abel. Deus vai pedir para ele uma oferta, só que Deus vai se agradar mais da oferta de Abel. E a Bíblia diz então que Caim, ele vai matar seu irmão. Irmão que mata irmão não tem união. Quem não tem união não tem a presença de Deus. Quem não tem a presença de Deus não tem absolutamente nada. Família destruída. Só que a promessa de Deus para a família, o investimento de Deus em favor da família não para por aí. Deus chama um homem por nome de Abraão e diz: Abraão, vai até uma terra que lá eu te mostrarei, e de lá eu te farei uma grande nação. Quando Deus faz para ele a promessa demora aproximadamente 25 anos para cumprir. Sara, que vai desacreditar na promessa de Deus, vai dizer o quê? Abraão, deita-se com Agar, porque eu já estou velha demais e sou estéril. E Agar dando um filho para você, nós ajuda Deus. Deus não precisa de ajuda. E ali vai nascer um menino por nome de Ismael, que significa frecheiro, descendência de Deus. E quando completa os seus 25 anos, Deus abre a madre de Sara. Então vai nascer Isaac, que o nome Isaac significa riso. E a Bíblia diz que os dois vão crescer dentro da mesma casa, discutindo, brigando. Irmão que discute com irmão não tem união. Quem não tem união não tem a presença de Deus. Quem não tem a presença de Deus não tem absolutamente nada. Família destruída. Mas Deus não vai desistir da família. Deus ainda continua no investimento da família. Aí a Bíblia diz então que Isaac, ele vai crescer, vai estar em torno da sua fase de 38 anos, vai conversar com o teu pai, vai dizer: pai, eu preciso de uma esposa para dar continuidade no meu ministério. Abraão vai dizer: é verdade, filho. Então ele vai pegar o seu melhor servo. Quem era? Eliezer, o Adamaceno. Diz a ele: vai até a terra de Naor, na Mesopotâmia, e traz uma esposa para o meu filho. Aleluia. Eliezer vai pedir um sinal a Deus. Ele vai lá e traz Rebeca. O nome Rebeca significa união, ou seja, uma ligação entre um homem e uma mulher. Aí Deus vai preparar o casamento deles. Eles vão ter 2 filhos, um por nome de Esaú, um por nome de Jacó. Só que a Bíblia diz então que Jacó, quando ele vai descer para a casa do seu sogro, ele precisa ser abençoado. Então ele pega a primogenitude que não era dele, que era de seu irmão Esaú. Então a Bíblia diz que Esaú, ele vai tentar matar Jacó. Irmão que tenta matar irmão não tem união. Quem não tem união não tem a presença de Deus. Quem não tem a presença de Deus não tem absolutamente nada. Família destruída. Pode ter carro, pode ter dinheiro, pode cantar bem, pode pregar bem, mas se não tiver a presença de Deus, não tem absolutamente nada. Pode ter empresa, pode ter fama, pode ter seguidores no Facebook, no Instagram, mas se não tiver a presença de Deus, não tem absolutamente nada. Família e vida destruída. Mas o projeto de Deus em favor da família ainda não termina por aí. Deus vai dizer: eu não vou desistir da família. Então Jacó, ele vai casar, ele vai ter 13 filhos. 12 filhos vai formar as 12 tribos de Israel, e uma filha por nome de Diná. Porém, os seus 10 filhos vão vender o filho que ele mais amava. Quem era? José. Irmão que vende irmão não tem união. Quem não tem união não tem a presença de Deus. Quem não tem a presença de Deus não tem absolutamente nada. Família destruída. Eu poderia ficar de Gênesis a Malaquias dizendo: família que Deus uniu
e que o diabo entrou e tentou destruir, mas ele não conseguiu. Sabe por que ele não conseguiu? Porque em cada uma dessas famílias que ele entrou, tinha um crente de mão levantada. Levante a mão comigo dizendo: hoje é domingo, culto da família. Eu vou na igreja, aleluia, de igreja de Deus, Palmares de Avivamento, buscar a palavra para o meu pai, para minha mãe, para minha esposa, para o meu filho. Enquanto tiver família de mão levantada, tem família de pé. Enquanto tiver crente de mão levantada e joelho dobrado, tem família de pé. Eu vim para te dizer nessa noite que a tua família, o teu ministério, o projeto de Deus sobre a tua vida ainda está de pé. Aleluias, aleluias. Elevando-se, ele me canto de dove do Atikoba, ele bar sauê de canto mando reua. O diabo até entrou nessas famílias e tentou destruir, mas ele não conseguiu, porque tinha alguém de mão levantada dizendo: eu vou interceder pela minha família. Ele até entrou na vida, aleluia, de Jacó, mas não conseguiu impedir que ele lutasse com o anjo e Deus trocasse o nome dele, dizendo: você não chamará mais Jacó, mas chamará Israel, que traduzido quer dizer povo de Deus. Ele até entrou nos irmãos de José, e os irmãos de venderam ele, mas não, ele não conseguiu impedir de que José saiu da prisão e foi governador do Egito. O diabo até tentou, mas ele não vai conseguir, porque enquanto tiver crente de mão levantada intercedendo pela tua família, tem família de pé. Não desiste, não desiste da tua família, não desiste do teu chamado. Não desiste. A tua família é o maior patrimônio que Deus te deu nessa terra. Nenhum sucesso na vida humana justifica o fracasso de uma família. Nenhum sucesso na vida humana, seja ela de trabalho, atriz, ator, fama, mídia, justifica o fracasso da tua família. E quando uma família é destruída, sabe quem mais paga pelos erros dos pais? São os vossos filhos. Mas eu venho como homem de Deus para profetizar para essa igreja que o projeto que Deus tem na tua família, o diabo não vai ter poder de destruir. Você já olhou para um lado, já olhou para o outro, alguém já falou: não tem mais jeito. Talvez quando alguém sai de dentro da tua casa, alguém olha e diz: lá vai fulano, dizendo um apelido que eu não quero dizer aqui, mas dentro da Bíblia está dizendo: lá vai Jacó. Mas Deus está dizendo: alguém pode, o teu vizinho, alguém pode até chamar de Jacó, mas Deus está chamando de Israel. Aleluia. Aleluia, porque hoje eu estou tendo um encontro, e eu vou dizer mais: se tiver caneta e papel, pode anotar o que Deus está mandando eu dizer. Ainda este ano vai ter salvação lá dentro da tua casa. Com permissão da pastora, eu quero pedir para a igreja se pôr sobre os pés. Coloque sobre os pés, igreja. Deus nunca desistiu da família. E eu perguntei para Deus: Deus, por que o teu maior investimento é em favor da família? E sabe o que Deus falou para mim? O diabo não está preocupado mais em entrar em ministério, destruir quem canta, destruir quem prega. Porque, não se escandalize com o que eu vou dizer agora, muitos podem pregar em pecado, muitos podem cantar em pecado, mas quando o diabo ele destrói a família, ele não destruiu sua família, ele destruiu tudo. Por quê? Porque nenhum ministério, nenhuma família está estruturada no ministério, mas todo ministério está estruturado na família.
Porque ministério é constituído por Deus, mas a família é constituída e projeto de Deus. E muito antes de existir ministério, Deus ele já projetou a família. E Deus não quebra princípio. E tudo aquilo que vem primeiro se torna como princípio, se torna como base. Em todo o projeto de Deus, Deus sempre incluiu a família. Percebe que então, este número de pessoas, ele chega a crescer a 3 milhões de pessoas. Deus chama Moisés. Quando Moisés liberta o povo do Egito, Deus diz assim: separe, conte o povo, divide em 12 tribos. E nessa contagem deu aproximadamente 3 milhões. Você vai ouvir, ou já deve ter ouvido alguém dizer que Deus não está preocupado com números de pessoas. Deus está preocupado sim com números de pessoas. Deus preocupa com a nossa qualidade? Preocupa. Mas Deus está preocupado com o número de pessoas também. Se Deus não tivesse preocupado com números, o livro dos números dentro da Bíblia não teria escrito. O livro de números significa Bar Mitzvah, que significa a numerologia. Se Deus não preocupasse com o número, Deus não tinha mandado contar o povo do Egito, pastora. E eu perguntei para Deus, por que que Deus preocupa tanto com o número? E sabe o que Deus diz para mim assim? Deus preocupa tanto com o número de pessoas, que Deus ele não quer salvar somente uma pessoa dentro da tua casa. Que prazer tem a pastora de entrar no céu só ela, e não entrar os demais familiares dela. Que prazer tem um músico de entrar só ele, e não entrar mais a sua família. Então Deus preocupa com o número. Deus quer salvar toda a tua casa. Deus preocupa tanto com números, aleluia, que o que eu vou dizer agora é forte, mas se você não der um glória, talvez você precise aceitar Jesus de novo. De 3 milhões que foram libertos de lá de dentro do Egito e saíram rumo à terra prometida chamada Canaã, sabe quantas famílias entraram na terra Canaã? Agora vem a prova que Deus preocupa. Apenas 2 famílias. Quem foi? Josué e Caleb, representando a todas as outras famílias. Você acha que aquele povo todo que Deus livrou, Deus não queria que todo aquele povo entrasse na terra de Canaã? É lógico que queria. Deus preocupa sim em número de pessoas, aleluia. Se Deus não preocupasse, Deus não tinha falado conta um por um. E no meio de 3 milhões de pessoas só entraram 2. Agora vai a profecia. Nós vivemos em um país brasileiro com aproximadamente 216 milhões de habitantes, segundo pesquisa IBGE. Nós vivemos em um globo terrestre que vai totalizar 204 países oficializados. Desses 204 países vão ser divididos em 6 continentes. Desses 6 continentes, 204 países, dentro do globo terrestre vai habitar 7,4 bilhões de pessoas. Prepara o glória aí. E no meio desses 7,4 bilhões de pessoas, existe país no mundo que não se pode pregar uma palavra como essa. Existe país no mundo que tem alguém que ainda nunca ouviu uma palavra como essa. Existe país no mundo que não tem uma igreja como essa. Existe país no mundo que se o missionário colocar o pé, ou o pastor, ou o pregador, ele é morto, é preso ou deportado. Mas no meio de 7,4 bilhões de pessoas, Deus escolheu você para lutar pela coroa da vida eterna. Se eu fosse você, eu estufava o peito lá, levantava a sua mão e dava o maior grito de glória a Deus, porque a salvação te alcançou. Aleluias, 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 aleluias. Hanakayoto como shinayo, ajigamuyo kandanaio sayono, hanayo kayoshiro toyohara, anayo koyeshinayo kodemianasi.
Sabe qual foi a última frase que Josué disse? Olha o projeto de Deus da família. Aleluia. Josué falou a sua última frase ainda antes dele morrer, com 110 anos de idade. E olha o que Josué disse: e lá nessa nova terra, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Deus, ele chama o homem por nome de Noé e fala para ele: Noé, prega a minha palavra, o arrependimento do pecado. Quem crer e aleluia, e se arrepender, leva contigo na arca. Noé não conseguiu ganhar uma alma para Deus, mas a família dele ele ganhou, entrou na arca, e após o dilúvio ele usufruiu com a família. Deus chama um homem por nome de Paulo. Paulo vai até a Macedônia de Filipe. Ele e Silas, lá eles são presos, jogados no cárcere. Deus manda um terremoto, Deus abre a cadeia. O carcereiro quer se matar. Paulo diz assim: não faça isso. Quando ele vê que Deus está no negócio, ele fala: agora eu sei que vocês servem um Deus vivo. O que eu faço para salvar a minha alma? Olha o que Paulo vai dizer: não só a sua, mas crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Levante a mão que eu quero entregar a última profecia. Deus acabou de me dizer: ainda esse ano vai ter salvação lá dentro da tua casa. Vai ter. E não se preocupe, porque os meus planos, eu já estou no meu controle da tua vida. Eu sou contigo. Fui contigo hoje, estou contigo essa semana. Não temas, porque eu sou contigo. Não tenha medo, eu ainda estou no controle. Eu ainda não perdi o controle da tua família, do teu negócio, do teu trabalho. Eu ainda não perdi o controle. Entrou alguém aqui, pastora, que você está desempregado. Você pediu um sinal para Deus. Deus está te dando um sinal. Deus está dizendo: ainda essa semana eu abro uma porta na tua vida. Mas eu preciso, aleluia, que você acredite na minha palavra. Eu preciso que você se aproxime mais de mim. Eu preciso que você se encaixe mais na palavra. Deus está dizendo: eu ainda não perdi o controle, não. Só quem acredita, levante comigo a mão direita e junto com ela a esquerda e aplaude o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode ser mais forte. Pode ser mais forte, aleluia, pode ser mais forte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O louvor já está com oportunidade. O último louvor da noite. Olha a palavra que o Senhor nos deu aqui nessa noite.